Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Timão aí, né? Timão que enfrenta o Racing do Uruguai aí pela Sul-Americana, né? O jogo que acontece amanhã às 19 horas. Craque Neto falou um pouco aí sobre uma possível SAF no Timão, é isso mesmo, uma possível SAF no Corinthians. Não sou a favor, mas trago para vocês algumas informações sobre essa questão de SAF. Memphis Depay lesionado aí também. Preocupa aí, né? Pois não vai poder jogar amanhã contra o Racing. E algumas outras notícias aí, você acompanha agora. E tem estreia do uniforme novo também. Vamos acompanhar aí um cortinho do craque Neto aí. Se vocês acreditam nisso mesmo, nesses caras que dirigem os clubes, vocês que ficam acreditando. O Corinthians que joga contra o Racing amanhã, você acredita que o Dorival Júnior vai colocar o time misto? Olha, pela situação que está no brasileiro, né? O Corinthians não vem tão bem no brasileiro também. Se o Dorival estiver pensando... Não é Veloso assim, mas tá no meio da tabela. Tá com 10, cara. No meio da tabela. Tudo bem, mas... 10 pontos, 8 Você jogos, pegar 10 pontos. Tudo bem, se tecnicamente não tá do jeito que estava ano passado. Não, tá um pouco melhor. Um pouco melhor, é verdade. Só que eu tô querendo dizer com relação a títulos. Então, se o Dorival quiser ganhar algum título, eu acho que a Sul-Americana é a oportunidade que ele tem que brigar para buscar alguma coisa. Copa do Brasil existe a possibilidade também? Claro, mas é mais difícil. O brasileiro já está longe. Então, eu acho que se o Dorival quiser ganhar alguma coisa esse ano no Corinthians, ele tem que investir nessa Sul-Americana. E tem que botar o time para jogar. Até porque ele está... Mas ele não vai botar o time titular pro jogo. Mas ele está buscando esse time também ainda. Eu acho que não tem que fazer isso na Sul-Americana. Para mim, você tem que priorizar o brasileiro. Ele tá mexendo muito, Eu penso assim. Né? Mas se quiser ganhar alguma coisa, é na Sul-Americana. Eu priorizaria a Sul-Americana. Eu não. Para você, Souza. Eu a Copa do Brasil ou o brasileiro. A Sul-Americana precisa vencer os 2 jogos. E o último jogo do Corinthians fora é um jogo muito complicado. Buraco, na Argentina. Complicado. Né? Então, o time mais ou menos, viu, Souza? Sul-Americana não é o nível, né? Um nível fraco, hein? Fraco. Se botar o time titular, ganha. Se botar o time titular, ganha. Ganha. Mas, Duracan. de quem quer que seja, esses times são muito ruins. Termina o seu raciocínio, Souza. Time, foi o que ele prometeu. Ele falou, preciso achar um time. E toda hora você vê mudanças. Toda hora ele muda, ele tira Carrijo, bota Carrijo, tira Bidon, bota Bidon. Ele precisa achar um time. E para achar um time, aquilo que a gente estava reclamando aqui, se você quiser dar uma cara ao time, você precisa dar uma sequência a esses jogadores. A verdade, quando o Palmeiras faz isso, e é muito... Perdeu o Memphis também agora. Né? É muito pouco. O Palmeiras tem um elenco forte. O Corinthians não tem. Mas o Corinthians tem um time bom. É isso, craque. O Corinthians tem um time bom. É isso. Onde eu uso o time bom? No brasileiro, irmão. Onde é o time bom? Na Copa do Brasil. É isso. Esquece, meu irmão. Veiga agora, aí você vai no brasileiro contra o Mirassol, você bota o time reserva. Tá de sacanagem, cara. 3 pontos. Se ganha o jogo, vai pra 13. Aonde estaria? Na 5ª posição. Pô, você tem que entender isso. Não dá para fazer isso. Em brasileiro não dá para fazer isso. Eu penso assim. Eu também penso da mesma forma. Você tem que botar o time principal. O Corinthians sofreu ano passado no Campeonato Brasileiro. Ele precisa deixar o time titular mesmo, o time principal no Brasileiro. Sul-Americana, eu acredito, até pela situação do Corinthians, vai só atrapalhar. Essa é a realidade. O brasileiro você saiu ganhando do Novo Horizontino, tem um jogo da volta em casa. Mas você botar o time, você perder jogadores em uma competição como essa que está praticamente fora, eu pouparia. E que já é vergonhoso sair da pré-Libertadores com Barcelona de Guayaquil e Universidade da Venezuela. Já é vergonhoso. Vergonhoso. Para mim, é a maior vexame da história do Corinthians é esse aí. Aí, eu não vou para o Sul-Americana, que eles dão uma outra chance. Eu não fico em primeiro lugar. E ainda tem que pensar em ficar em segundo para tentar ir na outra playoff. Na outra muleta que a Conmebol dá. Nicola, o que você pensa? Craque, seguinte, eu acho que o Corinthians vive de títulos. E as chances de o Corinthians ser campeão nesse ano passa por Copa do Brasil e Sul-Americana. Hoje... Não, eu acho que não é isso. Brasileiro não tem chance. Também não. Brasileiro não tem chance. Eu acho que o Corinthians, do que está acontecendo politicamente, eu acho que vai ser um ano desastroso para o Corinthians. É o mais provável mesmo. De tudo que está acontecendo. De Augusto, de impeachment, dos conselheiros, da oposição muito forte que o Andrés comanda, vazando tudo. Que o Duílio, que todos eles... Até o colchão os caras vazam. Lembra do casinho? Tudo, não, tudo. Tudo lá, o Salazar sabe tudo. Vocês sabem disso. O Salazar, que é jornalista, sabe tudo. Ele bota, se o Corinthians fizer, ele sabe tudo. E tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, tudo isso vai refletir esse ano de uma maneira uma catástrofe vai acontecer. Ou toma uma atitude
politicamente, porque aqueles que estão fazendo tudo isso e aqueles que estão no poder também fazendo tudo isso, só não pensam no Corinthians. E isso vai refletir numa saída do Memphis até o final do ano, vai refletir numa venda do Hugo, Garro. porque o Grupo City vai vir forte, Garro. vai vir numa venda do Garro, acaba o time no ano. Vocês vão acabar com o Corinthians esse ano. Escuta o que eu tô falando, hein? Nicola. Levando em consideração isso que você está falando, e é justo, eu acho que se o Corinthians tem chance de título, passa pela Sul-Americana. Hoje tem América de Cali e Huracan. Se eu fosse corintiano, eu torceria por uma vitória do Huracan. Só não esquece que o Corinthians ganhou um baita título, cara. Qual? Perdendo um jogo só. Paulista, irmão. Paulista. Pô, perdendo um jogo Não, mas- só depois de 6 anos. É verdade. Um jogo só, meu irmão. Era o quarto maior jejum de títulos da história do Exatamente Corinthians. isso. E, enfim, era importante. Mas diante desse time que já ganhou título e que no ano passado também na reta final deixou boa impressão, por que não sonhar com o Sul-Americana? Eu acho que se o Corinthians vence o Racing, ele ultrapassa o América. Eu não acho que o América vence o Huracan hoje. E aí era para ir para a última rodada para tentar conquistar ponto contra o Que é Huracan. muito louco isso. Você vê o Flamengo, né? Deu uma sorte ontem, né? Se ganhar os 2 jogos, classifica. Não, mas se ele perder, Não. tá fora. Tudo bem, mas se ele ganhar do LDU e do Deportivo Tati, ele classifica os 2 jogos. Olha só, o Flamengo. Tem problema de impeachment lá? Não. Tem problema de... Vamos lá. Todas as coisas que acontecem no Corinthians. É impeachment, é dinheiro, é conselheiro, Polícia. é presidente do conselho, A é base do polícia, problema. Nossa. é a base. Dá uma olhada. É não ter dinheiro, não tem isso, não tem estádio, não tem estacionamento. É a Omni. Lembra da Omni? Omni. Omni, né? Omni. Alguém foi preso, alguém teve impeachment. Ah, acho que não acharam nem o dono ainda. Cara, era uma portinha. A Tausa, o Léo Príncipe, Jusilei, Pato, Luan. A maior vergonha é o Luan. 60 milhões. O Rojas, chegava 40. no horário. 40 mil. Chegava no horário, igual o Chegava, Andrés gente falou, boa, né? chegava, é. Chegava no horário. Ele chegava Dá no horário. trabalho nenhum. Dá Aí você trabalho pega Quer tudo. 1 milhão na conta todo mês. Tudo que Trabalho aconteceu, vai- tudo que acontece é inacreditável. O Corinthians sobrevive de Corinthians. O Corinthians sobrevive da torcida, que pode jogar com quem quiser 40 mil pessoas. Se não fosse isso, já tava... Meu irmão, acabar não, Souza, mas é muito triste o que vocês fizeram com o Corinthians nesses últimos anos. Mesmo o torcedor não querendo, vai acabar virando SAF. Mesmo isso Não, é mas uma tem que coisa... virar SAF, filho. Tem que virar Tem SAF. que virar cara. SAF, É uma cara. coisa Eu sei disso, Tem que torcedor. virar. Não, o torcedor não é o torcedor que tem que querer. A verdade, o que eles fazem com o Corinthians, aonde 3 mil pessoas votam e que os conselheiros ficam lá, gente, é inacreditável. Craque, e só não aconteceu no Palmeiras que chegou um cara corajoso e botou Que dinheiro foi no bolso Muito dele. sério, né? Muito sério. Entendeu? Porque assim, vamos falar real, craque. Assim, a verdade é que o Augusto Melo vai cair em algumas semanas. São 4 processos de impeachment, tem investigação policial. O grande problema é quem que vai assumir? Porque os caras que estão Osmar trabalhando... Stabile. Os caras... Vai assumir, mas tem 30 dias para que ter convocar. outra eleição. Aí eu tô falando, quem que vai ser o próximo presidente? Porque os caras que estão trabalhando para derrubar o Augusto já estiveram no clube e não fizeram bem pro clube. Sabe o que vai ser? Vai ser Rosalá, vai ser o cara lá da piscina, do cloro, é tudo entre E esses eles. caras vão resolver o problema do Sei, Corinthians? cara. Eu acho que Como o é que eu Corinthians... vou saber? Acho que a necessidade do Corinthians... Como é que eu o vou futuro do saber? Corinthians Se você falasse passa se por eu uma SAF. resolveria, eu resolveria. Mas você pode largar aqui? Não, tô falando hipoteticamente. Logo que eu quiser, pô. A vida é minha, pô. Sim. Só que eu não vou largar. Não, mas eu não tô falando disso, não é pra você dar risada, não. Eu não vou largar daqui por quê? Primeiro que eu não sou bandido. Sim. Segundo que eu não sou desonesto. Terceiro porque eu não posso largar a minha família sem comer. Perfeito. Eu sustento a minha família. Porque lá os não meus tem- não filhos. tem receita. Lá eu não tenho É outra receita coisa como maluca. presidente. O cara administra 1 bilhão Eu e 100 preciso trabalhar e não todo tem dia, salário. irmão. Pois é. Preciso trabalhar todo dia para ganhar o meu dinheiro. Vem um cara que pode apagar o inferno com o dinheiro. Quem? Paulo Nobre. Paulo Nobre. Veio um outro que ninguém sabia que ele era, deu sequência no que ele fez e melhorou o Palmeiras. Gagliotti. Veio a maior mulher desse país, em termos de administração, em termos de entender de futebol, de não abaixar a cabeça para marmanjo, para homem, é a Leila, irmão. É a Leila. Veio, pum, acertou tudo. O Corinthians, vamos lá. O cara fica 16 anos no clube.
como o Andrés, Duílio, Roberto de Andrade e Mário Gomes, sem salário. Como é que você sobrevive? Como é que você paga as contas? A não ser que eles sejam bilionários, que parece que não são, né? Não eram. Parece que não são, né? Não eram. Ou não eram, né? Não sei. Agora, todo mundo só fez mal para quem? Clube. Pro Corinthians. Todo mundo fez mal pro Corinthians, pra torcida, pros jogadores. Olha o que eles fizeram. Olha o que o Duílio fez antes de sair. Lembra ou não? Vendeu todos os meninos em confissão de dívida. E a multa do Mano. Assinou com o Mano há 3 meses do fim. Isso. Uma multa de 12 milhões de reais. Aí, você pega o que o Andrés fez quando saiu. A dívida que ele deixou. Aí vem o Augusto, numa nova visão, que vou mudar, que vou mudar, que vou mudar, que vou mudar. Não mudou. O Corinthians vive num alvoroço de polícia, de promotor, de delegacia, de tudo que é o mais horrível, de escândalos, escândalos, escândalos. Vocês acham mesmo que é só o jogo? Para esses caras que estão no poder? Aí entra os caras, fica do lado do Augusto, do lado do Andrés e do lado do Roberto, que eles sempre estão ali. Todos eles estão no mesmo lugar. Uma hora é Andrés, uma hora... Mas eles sempre estão ali. E o Corinthians afundando, afundando, afundando e afundando em dívidas, em visões. Como é que pode um time que arrecada 1 bilhão e 100 e que deveria arrecadar 3 bilhões por ano? 1 bilhão e 100 para o Corinthians é muito pouco. De um time que se jogasse, hoje não tem Libertadores? Tem. Quem que joga? São Paulo. E quem? Libertar, não é? É da Globo, não é? Vamos supor que a Globo tivesse a Sul-Americana. Quem passaria? Corinthians e Racing ou São Paulo ou Libertar? Corinthians e Racing. Corinthians e Racing. Porque o Corinthians é tão forte na audiência, é tão forte no desenvolvimento das marcas, é tão forte em relação a isso, que eles que dirigem acabam com isso. Eles destroem isso. Se vocês colocarem todos os patrocinadores que o Corinthians teve, qual foi o legado que o Corinthians deu em relação aos patrocínios? De você lembrar, de você vincular, fazendo uma conta bem rápida aqui, uns 10 bilhões. Uns 10 bilhões. O Corinthians nunca em 10 bilhões pagou 1 centavo na caixa. E todos eles pagando de gatinho em Miami, em Riviera de São Lourenço, a festa do branco, né? E que não sei o quê. Quando que eles fizeram uma visão daquilo que o Corinthians precisa? O Corinthians, para vocês saberem, de impostos, deve mais de 600 milhões. Quem deve imposto? Quem deve imposto é porque arrecadou dinheiro e não pagou. Sonegou. Sonegou. Não é mentira minha isso? Crime. Não é crime? Acontece alguma coisa? Não. Você não tem estacionamento. Você não tem o bar. Você não tem os camarotes. Isso é um absurdo, cara. Os caras fizeram o estádio e terceirizaram o estádio de um jeito que o Augusto que entrou, ele não tem o que fazer. Craque, eu te disse aqui, o name rights do Pacaembu é mais... Foi mais caro. O cara pagou mais caro do que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Estádio que nesse ano só jogou Lembra? a Portuguesa. E não tem clube Vai nenhum. jogar Vocês lembram quando o Andrés meteu o pau? Acho que, não sei quem que foi. Do Palmeiras. Quando o Palmeiras vendeu o name rights. Name rights pro Allianz Arena, né? Isso. Que é de A a Z, que é de seguro, né? Seguro. Que é monstruoso. Que é o do Bayern. Que é, olha... Allianz Arena é lá. Aí ele falou, Allianz... não sei o quê. Por quanto que ele vendeu o Mesmo valor. name rights? Mesmo valor. Mesmo valor, anos Só que depois. anos depois. Mas quantos anos? 300 milhões. Quantos anos? 30. Mais Não, 20 ou 30? 20. 300 milhões por 20 anos. Quanto que dá por ano? Dá 15, né? É dinheiro de pinga ou não é? Aí vem uma bet
dá 300 milhões por 3 anos. 360 era, né? A outra, né? Tudo bem. Agora é 300. Estou falando 300 porque para eu somar. Arredondar. Então, peraí, eu pego uma bet que dá 300 milhões por 3 anos para patrocinar a camisa. Mas eu vendo o name rights, como é que ele falava? Name rights. Quê? Name rights. Cítrico. Name Name rights. Aí, eu vendo o name rights por 300 milhões por 20 anos. Eu vendo o estacionamento por 12 anos, por 11 milhões. Mas vocês acham que o Corinthians tá onde? Tá no sufoco. Mas não é só o Augusto, são todos aqueles que comandaram esse clube fenomenal, esse clube extraordinário, de uma torcida imensa, de uma força incondicional, que é uma patada de elefante. Mas a tromba vem sempre por aqui, ó. E vai por trás, no Corinthians. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque ninguém fez nada por esse clube. Quem fez? Qual advogado? Qual financeiro? Qual presidente? Qual treinador? Qual CEO? Vocês agora contrataram Félix Torres por 32 milhões. Vocês contrataram o Pedro Raul por 5. 25 milhões, né? 5 de dólares, é isso. 25. 5 milhões de dólares. 5 anos de contrato. Vocês contrataram o Mateuzinho por 25 milhões. Kaká. Vocês contrataram o Kaká. E fazendo para um cara como esse, 4 milhões de dólares se ele alcançasse o número de jogos. Alcançou. E foi Alcançou. Foi contratado para jogar, né? Ele foi contratado para jogar. Aí vocês Bateu a contratam o meta. Memphis por 4 milhões e o Coronado por 2. Vocês contratam o Raniel e não paga. Vocês contratam o Thales... Rojas, olha o o Rojas. Rojas, 40 milhões. Vocês acham que um clube sobrevive? Uma empresa, vamos lá, Mas um já tinha CEO fechado. da Mastercard, Já tinha um fechado. CEO da Panasonic, um CEO da Magazine Luiza, da Ambev, um cara da Coca-Cola, um cara que fizesse o que fez só com o Kaká. Um CEO que fez só aquilo que fez em relação ao menino que está no Atlético. 40 milhões. Fausto Vera. O que vocês fizeram com o estádio? O que vocês fizeram com o Ramiro? Com o Jusilei? Vocês acham que essas pessoas estariam no cargo? Não. Ela ia ser responsabilizada por isso ou não? Sim. Sim. Mas na verdade, eles continuam no poder. Pois é. Então, como é que eles continuam no poder? Qualquer empresa teria fechado. Mas vamos lá, como é que Todo ano dá prejuízo. Como é que eles continuam no poder, quem está no Corinthians? Porque é um conselho que pega omisso, é um conselho que vota... Mas agora reprovou as contas. Não, mas não deveria ser só agora, né, Veloso? Não é só Eu agora. não estou falando só de agora, a gente está falando De tudo, mas finalmente, né? Não, tudo bem, tá tudo certo. Mas, e aí? Aí é uma briga do poder, aí já estão fazendo uma coisa para entrar o fulano, o ciclano. É o único lugar do mundo que eu vejo o tamanho da dívida gigante e um monte de nego ainda querendo assumir. Não é muito louco? É. Todo mundo quer. E olha aí, todo mundo quer, todas as pessoas querem aí o Corinthians sem ganhar salário. Sem ganhar um centavo. Sem ter, mano, eu amo o Corinthians. Eu quero advogar pelo Corinthians. Eu quero... Vou salvar o Corinthians. Eu quero salvar o Corinthians, eu vou pagar o estádio, eu vou acertar todas as dívidas, eu vou fazer tudo de bom e do melhor para o Corinthians, mas eu quero fazer isso, mas sem ganhar salário. De coração. De coração. Mas tem algumas explicações, craque. O cartão corporativo de 9 milhões de reais, 5 mil produtos da Nike que não foram registrados no clube. Mas você acha que é só o Corinthians isso? Não, mas aí você começa a entender. São 87 atletas contratados na base, só para o sub-17. Não, mas o Andrés não largou o departamento da O Jaça, de todo mundo? o Jaça, então fala de todo mundo, igual eu tô falando aqui. Não é só o Augusto. É que a grande diferença aqui o Duílio não vendeu todos os jogadores da base antes de qual a diferença? É que a grande diferença... Não, qual a diferença do conselho, do presidente e de todo mundo para tudo isso? A Tausa, 40 milhões, 36 milhões, ninguém sabe aonde está
Os caras não têm dinheiro pro processo. A grande diferença é que agora há uma fiscalização enorme. Mas dentro sabe do por clube que a fiscalização... Por causa dos antigos dirigentes. Desculpa, mas você está errado nesse sentido. Sabe por que a fiscalização? É porque o Augusto não tem oposição. É isso. É porque não é fiscalização, Mas não. dá oposição. Mas não é fiscalização. É o que eles mais gostam de fazer, é isso. Porque eles fizeram isso e ninguém teve oposição para fortalecer. É que a fiscalização vem da oposição, dos funcionários E que eram se da fosse antiga fiscal, administração. se fosse fiscalização, o que não é o nome, se fosse fiscalização, eles teriam feito bem quando eles estavam no poder. Vamos lá, garotinho. Sem perder tempo, já pega os... É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje com algumas informações a respeito desse Corinthians aí que enfrenta o Racing amanhã às 19 horas aí. Neto trouxe algumas informações, Mestre Depay lesionado. Temos também uma possível SAF, né, nesse time do Corinthians aí, né? Gostaria que vocês deixassem nos comentários qual o palpite de vocês em relação a esse jogo do Racing aí, né? Deixa nos comentários, meu palpite vai ser 2-0 aí pro Timão, para esse jogo. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário também falando sobre uma possível SAF no Corinthians, né? Podemos ver aí que as gestões passadas e a atual gestão do Corinthians aí não vem fazendo um bom trabalho, questão financeira, né? O Corinthians está virando alvo aí de como é que eu vou dizer, quase uma política, tá? Quase como dá para comparar o Corinthians hoje em dia aí a uma política. Os caras entram aqui, quer ser presidente, quer ser diretoria, o que for, mas para roubar o Corinthians. Então não tá dando certo, né? Não sei se uma SAF seria uma solução, né? Mas com certeza aí, não sei se talvez contratar uma empresa poder tomar a frente desse Corinthians aí, né? Poder mudar algumas coisas, poder enxugar os gastos, ver o que consegue fazer aí e melhorar a situação desse Corinthians aí, né? Augusto Melo entrou recentemente, tem pouco tempo, mas já teve bastante escândalos, então tá complicado para ele também. Talvez sofra aí o impeachment e não consiga ficar aí por muito tempo aí nesse time, ao comando aí da presidência do Corinthians. No mais também, os antigos presidentes aí, né, antigas gestões aí, também não fizeram um bom trabalho nesse time do Corinthians, sugando totalmente o dinheiro do Timão. Sabemos que o Corinthians é um dos maiores times aí do Brasil, né, e um dos maiores do mundo também, então é uma máquina de gerar dinheiro e não podemos ficar vendo essa situação, ficar aceitando isso daí. Então gostaria de vocês deixassem nos comentários aí a reivindicação de vocês sobre essa questão da parte política aí do Corinthians, né, que é um absurdo isso. Corinthians aí, quem gera receita bilionária, tá passando por situações que passam nessa parte de setor financeiro, né? No mais é isso, em breve trazendo para vocês aí uma provável escalação para esse jogo de amanhã aí do Corinthians contra o Racing pela Sul-Americana, né? No mais é isso, trago de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias aí com a respeito do Corinthians. É só vocês se inscreverem no canal, você está sempre acompanhando tudo que acontece aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!